Nós seremos a sua companhia até às 16 horas. E se você não for a nossa, eu vou lhe pinchar uma maldição. Os seus dados pessoais vão cair na mão da Polícia Federal, meus queridos. Lembra, o Zé do Caixão fazia isso na minha. Se você não assistir, eu vou lhe rogar uma praga. Lembra aquela unha desse... Nossa Senhora, aquilo devia ser uma falta de higiene. Nossa. Eu lembro daqui, na hora de comer, me embrulhava o estômago. E falando em comer, tem muita gente no Brasil que precisa comer e, por isso, precisa do Bolsa Família. E o Ministério do Desenvolvimento divulgou ontem que houve um aumento no número de beneficiários do Bolsa Família. No entanto, o texto do governo federal, com o título, aspas, busca ativa garante inclusão de 1,3 milhão de famílias no Bolsa Família, omite que o número de beneficiados do programa social caiu de 21,6 milhões para 20,9 milhões na gestão Lula. O Ministério também não menciona a redução do valor médio do benefício, que caiu de R$ 705 em junho para R$ 684 neste mês de julho. O governo Lula alega desde janeiro que excluiu cadastros de pessoas que foram incluídas no final da gestão Bolsonaro e que não cumprem os requisitos do programa. Mas soltaram o release ontem à tarde como se fosse uma novidade. 1.300.000 famílias que estavam passando fome agora não passam mais. O governo conseguiu atingir 1.300.000 famílias, mas não falou nem da redução do valor médio, nem deu explicações claras o suficiente para uma queda entre pouco tempo de 700.000 famílias, que é coisa para chuchu, né? Então, foram perguntados, responderam, deram esta resposta protocolar dos 700.000, estavam acima, não se enquadravam, etc. Agora, quanto à queda do valor médio, não houve resposta. Daniel José, esta fake news do governo será punida com o rigor técnico da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia Relativa? Rigor técnico, Pavinato, é algo que nosso judiciário não tem observado muitas vezes, né? Bom, sobre o Bolsa Família, ele é um programa que foi positivo para o país, ele é um programa positivo para o país por vários motivos, né? Ele é um programa que dá liberdade para as famílias fazerem as compras que acharem mais adequadas para a realidade das suas famílias. Não é um programa de entrega de cesta básica ou coisa do tipo, que é muito mais, tem muito mais dificuldades logísticas, tem muito mais ineficiências dentro do processo. Então, ele por si só é um projeto positivo, tem muitas evidências que mostram isso e tudo mais, pode ser melhorado. E o que está acontecendo é o caminho contrário, né? Uma queda, assim, levando em consideração a inflação que a gente tem no Brasil hoje, uma queda do valor do auxílio por família é algo absurdo, né? Então, isso mostra o quanto que o discurso do PT é um discurso que não tem aderência à realidade, né? De um lado, eles vão no microfone, no palanque, e ficam supostamente defendendo as pautas de quem está em situação de maior vulnerabilidade, mas a realidade que se impõe é outra. Quando a gente observa os números de beneficiários, é muito importante encontrar com que o governo chegue a todos aqueles que de fato se enquadram no projeto. Uma dificuldade muito grande de qualquer tipo de programa social desse gênero, Pavinato, é justamente você conseguir chegar até as pessoas. Muitas vezes elas estão em situação de extrema vulnerabilidade ao ponto que é difícil chegar até elas. Alguém que mora na rua, alguém que mora numa zona rural muito longínqua. Então, chegar até essas pessoas é importante, é um esforço que tem sido feito através de anos, inclusive no último governo, e no anterior, e no anterior, e no anterior. Então, isso tem acontecido ao longo do tempo. E o aumento do número de pessoas, pode significar, de um lado, positivamente, que alguém que precisa do programa
chegou e está sendo beneficiada pelo programa, mas por outro, significa também que a economia brasileira não está tão bem. E isso é um lema-chave. Você hoje falar de governo sem falar de economia é algo completamente assim, absurdo. A gente justamente hoje debate a política porque a economia não vai bem e ela não vai bem muito por conta do ambiente político gerado e o PT não tem ajudado muito nisso. E há que se fazer a consideração, né, que apesar da balança comercial, né, ser muito positiva, ela só é positiva por conta do agronegócio, que poderia gerar muito mais desenvolvimento no Brasil se o Brasil investisse em tecnologia para as empresas que servem ao agro, né, para a montagem das tecnologias, para a operação dessas tecnologias que hoje regem o agronegócio. Mas na Bolsa Família aqui, segundo o Daniel José, o Ricardo Rosso, parece que esse press release do ministro do Desenvolvimento Social, ele falou desta inclusão de 1.300.000 famílias, mas foi uma coisa meio Chitãozinho Chororó, né? Ele veio negando as aparências, disfarçando as evidências, e eu lhe pergunto, mas para que viver mentindo? Boa tarde, meu amigo Pavinato, meus colegas aqui de bancada, boa tarde a cada um de vocês que nos acompanha no Brasil e no mundo. Pavinato, essa é mais uma narrativa do PT. Olha que bacana, soltaram um press release o ministro Wellington Dias ontem, dando a entender bem no título, inclusive alguns veículos divulgaram e trabalharam com essa informação sem dar aquela checada na nota completa, de que na nota aparentava que se aumentou 1,3 milhão de beneficiários no Bolsa Família, mas na realidade tem menos 700 mil beneficiários e com um valor menor. Isso é um resumo, essa nota de ontem é um resumo do governo do PT. Fala A, entrega B. E se a gente não prestar atenção, como alguns veículos de mídia não prestaram, publicaram que havia aumentado o número de beneficiários de maneira geral. É ser gente boa, dar o benefício da dúvida de agora, a questão, vamos para a matemática, que eles revogaram os livros de economia. Se você pensar bem, tinha lá, qual que era o número exato, Mel? Era 21, o quê? Vírgula 4? 6. 21, tá no começo do TP. 21,2. Aí caiu, não foi, era 21,3. 0,6. 21,6 caiu para 20,9. Caiu para 20,9. Caiu para 20,9. Então dá 700. 700 para tá? Se eles falaram que 1.300.000 novas famílias entraram, quer dizer que, além desses 700, meus queridos, nós tivemos 1.300.000 famílias que foram substituídas. Exatamente. Desse 20,9. Isso eleva a 2 milhões de famílias. E não teve 2 milhões de empregos gerados no Brasil. O problema é você não quebrar os dados, porque um aumento ou diminuição não quer dizer um vetor positivo ou negativo. Exato, porque então, se fosse um programa eficaz, as pessoas estariam saindo. A diminuição seria motivo de orgulho. E além da entrada e saída de pessoas, a gente não sabe de fato que rumo que esse ministério, que esse governo quer dar para as pessoas que estão no Bolsa Família. Como é que a gente tira essas pessoas da dependência do governo e dá para elas emprego, dignidade, renda, que é isso que o trabalhador quer. Agora, o mais preocupante, Elaine, é a queda do valor médio. Isso que é o mais preocupante. Porque tinha mutreta, tinha gente que morreu e não tinha tirado certidão de óbito, porque tem gente que faz de tudo, né? Tem sim. Tem gente que está trabalhando, mas não registra, para não perder a boquinha. Então você pode ter... Agora, o preocupante é esta queda no valor médio. Sim. Bom, já que os preços só aumentam. Vamos lá que eu vou... Ótimo. Vou explicar. Tô louco pra polemizar. Explica. Tô louco pra polemizar com a Elaine. Como é que você vai defender essa louco pra polemizar com ela. Vamos lá. Primeiro eu quero dar boa tarde a todos que nos assistem, a toda a bancada, aos meus companheiros. Aproveitar, Pavinato, você me dá licença, mas eu tenho que mandar um beijo para Maria Alice, de Teresina, Piauí, que Piauí, Teresina especificamente,
mandou lá em mensagem dizendo que também nos assiste. Olha, um beijo para Maria Alice Araújo. De Teresina. E todo o povo de Teresina. Alô, Teresina! Ah, gostou, hein? Gostei. Só faltou Então, um beijo. Bom, vamos falar do Bolsa Família. Gente, sem dúvida nenhuma, o Bolsa Família é um mecanismo de política pública importantíssima para a gente ter aí distribuição de renda, né? Dito isso, o Bolsa Família, ele é um programa ativo, né? Ele tem uma dinâmica. O que é essa dinâmica? Do que você está falando? Vamos lá, você tem famílias entrantes e famílias que saem. Como é que elas saem? Conforme elas deixam de atender ali os pré-requisitos do Bolsa Família, ou seja, de serem elegíveis ao Bolsa. Por exemplo, se realocando no mercado. A gente sabe que, né, no último ano aí do governo Bolsonaro, houve a farra da reeleição e, entre elas, aí se liberou geral no cadastro do Bolsa Família. Então, o governo Lula, né, quando entrou, fez aí uma limpa. Muita austeridade o governo Lula, né? Fez uma limpa nesse cadastro. O que eu abordei aqui de dados é que... Você aplaudir essa uma austeridade. Bom, desde o sobrenome é Lula Austeridade. Né? Vamos lá. Desde o início já foram tirados 1 milhão de cadastros irregulares, tá? Para além disso, por que o valor caiu, então? E aí, pelo dado oficial, tá? Eu devo dizer o seguinte, que de junho para julho houve uma diminuição de 320 mil famílias, tá? Bom, e aí, com relação ao valor médio, o que acontece? Como eu disse para vocês, é uma média móvel, né? Então, assim, se a pessoa se ela se realoca no mercado de trabalho, ela pode, muitas vezes, dependendo do valor da renda, ela pode continuar recebendo o Bolsa Família, mas o que ela vai receber de benefício cai. E é justamente isso que aconteceu. Entre junho e julho, você teve algumas famílias, e eu posso até citar esse número, porque eu busquei isso tudo na internet, lá no site do governo, 2,2 milhões de famílias conseguiram se recolocar, tá? E elas caíram aí o benefício delas. Então, com isso, você teve uma média aí do Bolsa Família caindo também para o mês de julho. Então, isso quer dizer o seguinte, né? Eu vou falar, vocês vão dizer que eu faço L, mas duas coisas. Primeiro, a gente teve uma limpa no cadastro, né, naquela questão lá da farra da reeleição do senhor Bolsonaro, e também a nossa economia retomando e as pessoas se realocando. É isso, por isso que a média também caiu. Tem uma explicação sim, uma explicação do governo. Se deve à questão de 2,2 milhões de famílias que se realocaram no mercado e, portanto, você tem uma queda ali do valor do benefício dado. Agora, Capês, o desemprego subiu 1%. Sim. Como explicar? Essas pessoas inventaram apps, né? Fizeram um Vale do Silício e agora estão... São unicórnios. Opa, chegaram a um bi, né? Olha, Pavinato, a questão, em primeiro lugar, a gente tem que dar... Bom, primeiro eu quero, me inspirando na Elaine Keller, mandar um abraço ao doutor Virgílio, eminente desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acompanha diariamente a Jovem Pan. Doutor Virgílio, 40 anos de magistratura. Muito bem, parabéns ao doutor. E a Jonise, sua esposa desembargadora. Muito bem. Queridíssimo. Vamos agora o que a Jovem Pan tem realmente se destacado e deve ser elogiado, além do jornalismo independente, a Jovem Pan apresenta dados. A Jovem Pan apresenta interpretações diferentes. Isso é verdade. É absolutamente democrático. Eu tenho dado sempre. Você... e dado informações corretas. Exatamente. É disso que eu estou falando. Com certeza. Se pensaste outra coisa, não, eu fui na pensaste retórica. errado. Eu sei o que pensaste você disse. errado. Então, nós apresentamos fatos concretos. A partir desses fatos concretos, dados, cada comentarista tem a sua liberdade democrática de expor o seu ponto de vista. A partir do momento que a gente tenta censurar o ponto de vista, que não é o nosso ponto de vista, nós atacamos e agredimos frontalmente a liberdade de expressão no Estado democrático de direito. Não há fake news em cima de uma interpretação, de uma avaliação, de uma opinião.
Portanto, nós partimos sempre de dados. Dados objetivos. Ao término do governo Bolsonaro, havia 21.600.000 famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família, não importa o nome que se dê a ele. Isso é alteração cosmética. 2. O atual governo excluiu do benefício do programa Bolsa Família 1.479.000 pessoas. Portanto, um governo que se propõe a atender pessoas no estado de vulnerabilidade excluiu 1.479.000 pessoas. Destas, isso provocou, segundo ele, uma economia de 471 milhões. Que resultado, não é nada. É isso que eu quero chegar. É aí que eu vou chegar. 471 milhões de economia, mas excluindo quase 1.500.000 pessoas, famílias que recebiam esse programa. Eram famílias que recebiam até 5 salários mínimos, mas já estavam alocadas no programa, já estavam recebendo, já estavam sendo beneficiadas. Precisavam daqueles recursos, necessitavam dos recursos, e no balanço entre excluídos e novos incluídos, nós tínhamos 21.600.000 pessoas e hoje temos 20.900.000 pessoas, 700.000 a menos famílias e não pessoas que estão sendo beneficiadas. Agora, economizar 471 milhões, tirar essas famílias de baixa renda, que não se ajustavam a algum ponto do programa, mas estavam ali sendo ajudadas, sob o argumento que vamos economizar 471 milhões, ou com o propósito de punir quem pretensamente se acha vinculado ao governo anterior. Qual foi o real propósito? 471 milhões? Bem, em primeiro lugar, o governo foi pródigo, Pavinato, em gastar quase 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais são quase 20 vezes o valor economizado numa noite, para aprovar uma reforma tributária com uma série de emendas fantasma, na gíria do Congresso Nacional do Parlamento, uma série de jabutis que os parlamentares da oposição não tiveram tempo de ler, 40 minutos apenas para ler, ao custo módico de 8 bilhões de reais de emendas parlamentares, e uma reforma tributária que se discute há 30 anos, aprovada na Câmara dos Deputados, em cima da hora, numa noite. Pavinato, para você aprovar uma reforma constitucional, você precisa ter 3/5 dos votos dos deputados federais, 60% da casa. São 378 parlamentares. E votaram em cima da hora, sem ler, com uma série de emendas atendendo uma série de benefícios. Um lobby violento feito às vésperas da aprovação da reforma tributária. E o que é pior, entre a aprovação no primeiro turno, por 3/5, 60% dos votos, e uma nova votação na Câmara dos Deputados para aprovação no segundo turno, são necessárias 5 sessões, mediando a discussão e a aprovação no primeiro turno e a discussão e a aprovação no segundo turno. E foi tudo feito na mesma noite, ao custo de 8 bilhões de reais. Pois bem, nós temos aqui um déficit primário, que é a diferença entre o que foi arrecadado e o que foi gasto, acumulado nesse governo. Eu estou falando 471 milhões tirados de 1.479.000 famílias. São dados objetivos. E um déficit primário, quer dizer, gastança, de 45,3 bilhões de reais, que o governo gastou mais do que arrecadou. A receita líquida foi de 145 bi, mais ou menos, 145 bi que entrou, o governo arrecadou,
repassou o que é dos estados e municípios e ficou com aquela receita líquida, 145 bi. E sabe quanto ele gastou? 190 bilhões de reais. Gastou 45 bi a mais. Imagina você gastar, você receber 190 mil reais, desculpe, 140 mil reais e gastar 190 mil reais todo mês. Você quebra. Agora, mesquinharia, tirar os 471, para economizar esses 471 milhões, que é perseguição política, não sei. Eles vão tirar e excluir estas famílias. Então, vamos trabalhar em cima de dados. Governo, gaste menos e gaste bem. Gaste no Bolsa Família, não gaste em emendas parlamentares para aprovar uma reforma tributária que vai provocar aumento de arrecadação e aumento de sonegação fiscal. O deputado Sanderson disse que o hotelzinho da Bélgica, 2 dias na Bélgica, foi 246 mil reais. For example. Quanto? Tá? Agora são 14 horas e 25 minutos. A hora tá pedindo a hora cada vez mais cedo aqui. Pois né? é, eles estão com pressa de acabar o nosso programa. Estão com pressa de acabar o programa. É verdade. Assim, é 123 mil reais a diária. 2 dias, 246. Né? O deputado Sanderson que vai representar. Estou com 3 dados aqui. Você quer os dados aqui? Isso. Ó, o não, Bolsonaro, esses aí eu não quero, não. Do esses crédito, não cartão quero, corporativo? Não quero. Então, tá não. bom. Não quero não, porque isso vai dar problema. Ah, então tá bom. Dá um problema danado. É ruim. A TCU já estava investigando aí. É melhor não falar vamos nada. Para quem entregar? Não vamos entregar ninguém. É verdade, porque se a gente fala... Não vamos entregar ninguém. Depois vem alguma coisa diferente da TCU, sou eu que tomo no copo.